Verão de 1998. Enquanto milhares de pessoas curtiam as férias nas praias do sul do Brasil, um predador espreitava no escuro. Ele atacava casais apaixonados, tirava suas vidas sem piedade e queria ser lembrado como o pior assassino do estado. Hoje no Rose Conta, você vai conhecer a história de Paulo Sérgio Guimarães da Silva, um homem que ficou conhecido como o Maníaco do Cassino. Lucy, solta a vinheta. O Paulo Sérgio, ele era pescador, antes mesmo dos crimes que deixou ele famoso, né? Só que daí ele já tinha o histórico violento, né? Ele chegou a ser preso por tentativa de homicídio e na prisão havia relatos de que ele chamava muita atenção por conta do seu comportamento agressivo, estranho, né? E ele também gostava de se vestir como o personagem do Rambo, aquele personagem do filme de ação dos anos 80. E daí ele ficou preso por 9 anos e foi solto só no final de novembro de 1998. E poucas semanas depois de ser solto, ele voltou a matar. No dia 12 de dezembro de 1998, a polícia encontrou 2 corpos, sendo de Felipe Santos, de 19 anos, e de Bárbara, de 22 anos. Eles tinham sido assassinados a tiros ao lado do carro onde eles estavam namorando, né? Eles estavam namorando na beira da praia do Cassino, em Rio Grande. E nada havia sido revelado, nenhum sinal de assalto, era no início da noite, né? E, era bem no início da sequência dos assassinatos, né? Dos crimes que estava aterrorizando a região. Então, ninguém tinha ideia de nada, não tem ideia de quem fez, de quem era um mistério. Dezembro, janeiro e fevereiro. Os casais eram atacados enquanto estavam namorando nos carros à noite, né? E era sempre a mesma coisa, sabe? E sempre nas praias do sul do Gaúcho, Praia do Cassino e Praia do Totó. O assassino parecia saber exatamente como agir e quando agir. A polícia começou a suspeitar, né? Porque sempre a mesma coisa, a mesma sequência. Não era coincidência, lógico que não era coincidência, né? E eles estavam diante de um assassino em série, porque ele estava com sede de matança. Ele queria matar e matar e matar. Em 10 de março de 1999, mais 2 corpos são encontrados. Ana Maria Soares, de 31 anos, e Márcio Olinto, de 30. Foram mortos na Praia do Totó, em Pelotas. Na madrugada de 26 de março, mais adiante, um ataque. Silvio Ibais, de 36 anos, e Adriana Simões, de 28, assassinados do mesmo jeito. A cidade estava em choque, o medo tomava conta das praias, né? Porque se eu saísse para a praia, eu ia morrer. As pessoas estavam pensando isso. Eu não posso ir para a praia à noite porque eu vou morrer. E isso ficou um medo terrível. Todo mundo da cidade não queria ir pra praia, ficava com medo e por aí ia. O terror só tomou conta. Mas foi um crime que aconteceu entre esses 2 ataques que mudou tudo. Paulo Sérgio, ele abordou um casal jovem na Praia do Cassino. Eles eram Patrick de Almeida, de 18 anos, e Brenda Gaebe, de 14 anos. O Patrick, ele foi morto ali mesmo, e a Brenda, ela ficou baleada, né? Ela foi baleada, violentada e ela sobreviveu. E daí ela ficou tetraplégica, né?
ela só escapou porque ela teve o espírito de fingir estar morta. E foi graças a Brenda que a polícia teve uma descrição clara do assassino. E começou a fechar o cerco, né? Com a descrição clara, era questão de tempo para descobrir quem era o assassino. No total, 13 pessoas chegaram a ser presas preventivamente. Mas, em maio de 1999, Paulo Sérgio decidiu confessar tudo. Ele admitiu ter cometido os 7 homicídios e disse que também tentou matar Brenda. Ele falou que cometeu o abuso, né, e vários assaltos. E o mais assustador foi a motivação. Ele disse que se inspirou no maníaco do parque, famoso por atacar mulheres em São Paulo, e que queria superar o número das vítimas. Isso mesmo, o covarde queria superar o número das vítimas, queria ser mais reconhecido, queria ser o maior de que esse outro assassino, o maníaco do parque, né? Cara, é horrível isso. O cara simplesmente se inspirou em um serial killer que matava mulheres, né, em São Paulo isso não entra na minha cabeça, isso é muito complexo, sabe? O julgamento finalmente aconteceu. Em 2002, foram 2 dias muito intensos e Paulo Sérgio foi finalmente condenado a 171 anos de prisão, pena essa que aumentou para 184 anos e 10 meses. Hoje ele cumpre pena na temida penitenciária de alta segurança de Charqueadas, e em 2007 ele tentou ser transferido de volta para a penitenciária de Rio Grande, mas a justiça negou. O medo da população ainda é muito grande, né? Pois afinal o homem aterrorizou as praias gaúchas nos anos 90, né? E ele ainda continua vivo. O Felipe, a Bárbara, Ana Maria, o Márcio, o Silvio, a Adriana e o Patrick. 7 jovens assassinados e uma sobrevivente, Brenda, marcada para sempre. O caso do maníaco do cassino é um dos mais brutais da história do Rio Grande do Sul. Um verão que jamais será esquecido. Meus sentimentos às famílias. Você já conhecia esse caso? Se histórias como essa te interessam, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E compartilhe com alguém que gosta de crimes reais. Aqui no Rose Conta, a gente traz à tona as histórias que o tempo tentou esconder. Até o próximo mistério!